E o mercado de transferências no Brasil e no exterior continua bastante agitado. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar o que a diretoria do Flamengo fala a respeito de um suposto interesse do Milan pelo Arrascaeta. Informações importantes no Palmeiras com a confirmação de um dirigente alviverde sobre a chegada do Piquerez e uma revelação exclusiva. O Palmeiras está negociando mais um lateral esquerdo. Bora contar também sobre Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, com plenos poderes na CBF. Vou falar ainda sobre Pedro Rocha, ex-jogador do Grêmio, do Flamengo, do Cruzeiro, com algumas possibilidades reais para vir jogar no futebol brasileiro. Para completar, novidades envolvendo o Cruzeiro, punido pela segunda vez, com a proibição de inscrição de atletas e a especulação de que Pedrinho BH, o investidor que costuma ajudar o Cruzeiro, poderia colocar dinheiro para que o Cruzeiro tivesse condição de voltar a contratar jogadores. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar, me chamo Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Também queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, fechado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Pedrinho BH e essa história do Cruzeiro. Contei para vocês na semana passada que uma outra dívida relacionada à compra do Riascos e o não pagamento a um time chamado Mazatlán, do México, essa dívida resultaria em mais uma punição para o Cruzeiro. O Cruzeiro já está punido por conta daquela dívida com o Arrascaeta, junto ao Defensor do Uruguai, 7 milhões de reais. Essa nova dívida é de 6 milhões de reais. E o Cruzeiro não tem esses 13 milhões para fazer as quitações com os dois clubes estrangeiros. Dessa maneira, enquanto não resolver as duas pendências, está proibido de contratar jogadores. O presidente Sérgio Rodrigues, inclusive numa entrevista ao Arena Sport TV nessa quarta-feira, confirmou a informação de que essa segunda punição já chegou. A especulação em Belo Horizonte dá conta de que o Pedrinho BH, o investidor, o cara que ajuda, o parceiro do Cruzeiro, estaria disposto a colocar dinheiro para que o Cruzeiro resolvesse essas pendências e a partir daí pudesse contratar jogadores. Conversei com o Pedrinho BH, que me disse o seguinte, abre aspas, vou nada, a pergunta era se ele iria ajudar, vou nada, cansei, fecha aspas. Isso pode mudar se o Cruzeiro fizer a vontade do Pedrinho BH de contratar o Vanderlei Luxemburgo, mas para isso há a necessidade de o Mozart deixar o clube. E o Rodrigo Pastana já me contou que essa possibilidade de pedido de demissão do Mozart por hora está descartada. Bom, bora falar agora a respeito de Pedro Rocha, atacante revelado no Grêmio, na época do Felipão, negociado com o Spartak Moscou e já devolvido por empréstimo 2 vezes ao futebol brasileiro, para o Flamengo e também para o Cruzeiro. A especulação enorme é de que o Pedro Rocha jogará no futebol brasileiro. Ele não tem sido muito utilizado no Spartak, o limite de estrangeiros já foi estourado e ele tem sido mais utilizado pelo time B do que no time principal. Informação do Vozes do Gigante dá conta de que Grêmio e Internacional tentam a contratação do atleta. A notícia que surgiu inclusive no Rio Grande do Sul foi de que o Pedro Rocha teria sido oferecido ao Inter, o que causou uma irritação no staff do jogador. Pedro Rocha tem fortes ligações com o Grêmio e não teria muito cabimento na ótica desses representantes do jogador oferecerem o Pedro Rocha justamente para o grande rival. Negociação com o Inter está praticamente descartada, até por causa da condição financeira do clube. Já com o Grêmio não dá para dizer isso. Há uma negociação, há o interesse do Felipão em relação ao retorno do jogador, mas precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. De acordo com o representante, com uma pessoa que trabalha com o Pedro Rocha, além de Grêmio Internacional, outros clubes brasileiros já demonstraram interesse. A grande dificuldade é a questão financeira. O Pedro Rocha tem salário na Rússia de R$1 milhão por mês. E ainda que o Spartak Moscou ajude com uma parte, o clube brasileiro que o contratar por empréstimo vai ter de arcar com a boa parte desses rendimentos. Só para vocês ficarem atentos a essa história, uma pessoa envolvida nas conversas me disse que não ficaria surpresa se o Palmeiras acabasse levando a melhor contra os times gaúchos e contratasse o Pedro Rocha. Fui confirmar essa informação com uma pessoa do Palmeiras que não admitiu conversas, pelo contrário, descartou a possibilidade da contratação do Pedro Rocha. Vamos ficar atento a essa história. Quero falar agora sobre Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, com plenos poderes na CBF. Nessa quarta-feira, até para atender ao desejo do Landim e do Reinaldo,
A Justiça do Rio deu amplos poderes para a dupla. Eles poderiam, por exemplo, demitir quem bem quisessem na Confederação Brasileira de Futebol. Diretor, secretário-geral, por exemplo, Walter Feldman, fazer mudanças em relação ao calendário, como bem entendessem durante o período da convocação para uma nova eleição. E agora se aguarda pela decisão do Landim e do Reinaldo para ver se eles topam ou não assumirem em caráter provisório a Confederação Brasileira de Futebol. Para mim soa bem esquisito que um presidente de clube seja, ainda que de forma temporária, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E não estou falando que há qualquer vantagem ou privilégio ao Flamengo. Só não acho que comporta bem, não acho que tem nexo uma decisão como essa. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo voltar com mais novidades assim que aparecerem, beleza? Bom, bora falar sobre o Palmeiras, primeiro para dividir uma informação exclusiva. O lateral esquerdo Esteves, formado na base do Palmeiras, está sendo negociado por empréstimo junto a um time dos Estados Unidos chamado Colorado Rapids. Esse negócio vai ser fechado por empréstimo de uma temporada com uma compensação financeira ao Palmeiras. Há uma opção de compra caso o Colorado Rapids tenha interesse de ficar em definitivo com o Esteves. Jogador que já havia sido pretendido pelo Internacional de Porto Alegre, pela Real Sociedad da Espanha e pelo Valladolid também da Espanha. Nas outras oportunidades o Palmeiras disse não às ofertas. Nesse momento o Palmeiras julgou interessante e já aceitou a liberação do Esteves. Isso só reforça a ideia de que o Piquerez, lateral esquerdo uruguaio de 22 anos de idade, está sendo contratado. Antes de gravar o vídeo, fui consultar aquela minha fonte do Palmeiras, que costuma me dar ajuda com assuntos relacionados ao mercado. E essa pessoa assegurou que o Piquerez será reforço do Palmeiras. Faltam pequenos detalhes burocráticos para que ele seja anunciado de forma oficial como novo reforço. Martelo batido na casa dos 3 milhões e 800 mil dólares que serão pagos em diversas parcelas para o Peñarol. A ideia do Palmeiras é repetir a operação que fez com o Vinha, jogador comprado do Nacional e vendido pouco tempo depois para um grande do futebol europeu. Há previsão dentro do Palmeiras de que o Piquerez pode repetir esse sucesso. Só para completar sobre o Verdão, é legal lembrar que foram 4 reforços recentes: o Borja, o Matheus Fernandes, o Jorge e o Piquerez. Mas o Palmeiras só pode registrar 3 novos atletas na lista da Libertadores da América. É possível que o Jorge fique de fora dessa lista, até porque o Jorge vem de um longo processo de recuperação do joelho. Ele não joga desde dezembro do ano passado, ainda vai precisar de mais algum tempo para estar ok. Mas ainda não é uma confirmação, é só uma projeção, uma previsão, tá bom? Bora seguindo por aqui para falar a respeito de Arrascaeta e a possibilidade dele se transformar em jogador do Milan. Informação que surgiu na Itália do jornalista Carmelo Barilla. Ele informou que o Milan tem a intenção de contratar o Arrascaeta e estaria disposto a pagar 18 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, chequei essa história com uma pessoa que trabalha no Flamengo e ela assegurou que não há nenhuma consulta, muito menos proposta do Milan, e que se chegar qualquer coisa nesse valor de 18 milhões de euros, o Flamengo nem vai dar prosseguimento às conversas. Se for por telefone, vai bater o telefone na cara do interlocutor. Isso porque o Flamengo desembolsou mais do que os 18 milhões de euros para contratar o Arrascaeta. No total foram até agora 19 milhões e 200 mil euros. 18 milhões de euros pagos num primeiro momento e mais 1 milhão 250 mil euros pagos depois que o Arrascaeta em 2019 completou 4 mil minutos. Teve até uma briga grande na temporada passada por conta da compra de mais um pedaço, mais um percentual dos direitos econômicos do Arrascaeta, que garantiriam mais 1 milhão 250 mil euros ao Defensor do Uruguai. Mas o pacote completo envolvendo o Arrascaeta ficou muito próximo dos 100 milhões de reais. E para que o Flamengo se desfaça do seu jogador, que é super importante, certamente vai haver a necessidade de uma proposta muito superior aos 20 milhões de euros. Então, se de fato o Milan tem a intenção de contratar o Arrascaeta e essa informação não é confirmada por ninguém do Flamengo, vai haver a necessidade de uma proposta muito superior a essa. De qualquer maneira, só para recapitular, alguns jogadores do Flamengo têm sido especulados nos últimos dias no futebol europeu. O Rodrigo Muniz é mais do que especulado, né? É alvo de várias propostas do Fulham, do Middlesbrough, tem também o Al Nassr. O Gabigol teve recentemente, nessa terça-feira, o nome especulado no Everton. Fui conferir com o empresário dele e a informação é de que não há uma proposta oficial, nenhuma sondagem, é só uma conversa bem preliminar. E agora essa história do Arrascaeta é sinal de que os atletas do atual campeão brasileiro continuam sendo observados por clubes do futebol europeu.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês, espero que tenham curtido. Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e a gente se encontra assim que surgirem mais notícias, combinado? Tchau, tchau!